A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe teu domingo, você tenha um domingo de paz, de muita alegria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui uma palavra revelada da parte do Senhor Jesus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus de Israel. Aleluia, a palavra se encontra em Marcos, capítulo 1, verso 14. Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia. Pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, que o Senhor Jesus venha tomar a frente desta palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele venha me guiar e me dar graça para passar toda essa mensagem a qual o Senhor, ele me revelou a base da mensagem, e eu estou na dispensação da graça divina. Amém? Amados irmãos, o Senhor palestrava comigo aqui sobre o centro do Evangelho. Se nós pegarmos a Bíblia, escrita de vermelho, você vai ver o que Jesus veio proporcionar para os homens aqui na terra. Qual a missão, qual o propósito que ele veio anunciar para os homens aqui na terra. E nós podemos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Jesus, ele veio anunciar o Evangelho. Ele veio anunciar o Evangelho. Se você pegar aí a Bíblia escrita de vermelho, você vai ver que o centro do Evangelho não é colocar o homem num pedestal. O centro do Evangelho é anunciar as coisas espirituais e o reino de Deus. Esse é o centro do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vendo hoje, aleluia, colocando no centro do Evangelho o homem, como que Deus viesse para ser garçom do homem. Mas não, Jesus ele veio pregar as sãs palavras do reino de Deus. A Bíblia fala lá que nós temos que pregar as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É as sãs palavras. Então, nós temos que ser imitadores de Cristo. Nessa palavra de hoje, nesse estudo de hoje, eu quero passar para você o que Cristo pregava. Se você pegar aí a Bíblia, você vai ver a palavra destacada, o que ele pregava. E ele pregava o quê? As coisas do céu, as coisas espirituais. Jesus não veio pregar falando para você que vai te dar carro, casa, mansão de 3 andares. Jesus não veio pregar para você que vai te fazer uma pessoa rica, próspera. Não, Jesus ele veio pregar para você as riquezas espirituais, não as riquezas terrenas, mas as riquezas que são do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É claro, nós não podemos ser hipócrita. Se você servir a Jesus, ele te honrará. Mas o foco do Evangelho não é esse. O que faz, nós estamos vendo aí muitos crentes que quando, aleluia, Deus não dá o que ele quer, ele vira as costas para Deus e fica frustrado. Por quê? Porque são crentes que não estão enraizados na salvação. São crentes que estão enraizados nas coisas que passam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ele começa a pregar o Evangelho, muitas pessoas então começam a deixar. Por quê? Porque são pessoas que estão interessadas naquilo
aquilo que ele podia dar terreno, mas ele falou ali, aleluia, glória a Deus, que as coisas do céu, as coisas que ele veio oferecer, não perece, aleluia, louvado seja Deus. Quando um crente raiz está firmado na salvação, ainda que Deus fala, ó, não, ele permanece, ainda que Deus fala que não é por esse caminho, ele permanece ouvindo a Deus, porque ele sabe que ninguém outro há que tenha a palavra da salvação, a palavra da vida eterna, a não ser Jesus. Então eu entendo que o evangelho, ele faz crente raiz. O evangelho, ainda que o vento venha, as provas venham, a aflição, a casa dele não cai, porque está firmado na rocha. Então, meu irmão e minha irmã, você tem que se firmar nas sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não prega as sãs palavras do nosso Jesus Cristo é soberbo, aleluia, que também é segundo a piedade. Nós exercitaremos a piedade, não deixaremos de falar da piedade, mas, aleluia, o evangelho é poder de Deus, o evangelho é reino de Deus, o evangelho é virtude, o evangelho é transformação. Você pega aí o que os apóstolos pregaram, você pega aí o que os discípulos de Jesus pregaram, você vai ver, aleluia, louvado seja Deus, o que é o evangelho, aleluia, santo Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vendo muitos crentes frustrados, derrotados, aleluia, glória a Deus, entristecidos, vazios do Espírito Santo, porque a preocupação deles, aleluia, é em buscar as coisas terrenas e não as coisas que são do alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o crente, ele está firmado em buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, aleluia, ele é um crente, aleluia, que ele está firmado na salvação. Mas quando o crente está firmado em buscar as coisas material, porque hoje, irmão, está sendo trocado a essência pela aparência. Hoje o que está virando essência é aparência. Os valores estão invertidos, as pessoas, elas estão trocando hoje, para elas essência é ter aparência, mas aparência não é essência, aleluia, essência é estar firmado na salvação. Você não pode abrir mão da tua salvação. Se tem algo que você não deve abrir mão, é da tua salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, santo Deus de Israel. Você tem que lutar, aleluia, pela tua salvação. Deus santo de maravilha. Se te faz perder a salvação, irmão, a tua salvação é em primeiro lugar. Independente de qualquer coisa, é a tua salvação. Não importa o cenário, mas aleluia que eu esteja, mas eu não posso abrir mão da minha salvação. Você está entendendo? Aleluia. Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então nós temos que ser imitadores de Cristo. Você pega aí Cristo aí, a mensagem de Cristo, aleluia, glória a Deus. Você pega aí, nós pregadores, nós que anunciamos o evangelho, temos que ser imitadores de Cristo. A obra de Cristo, você vai ver aí o que ele pregava, irmãos. Não tem nada a ver hoje. Hoje nós estamos vendo aí homens que eles, aleluia, se acham autossuficientes. Querem colocar o homem como maior. Querem colocar o homem, aleluia, sentado num trono de ouro. E não é assim. Jesus falou, aquele que quer ser o maior, seja o menor dentre vós. Porque o filho do homem, que é o filho do homem, ele não veio para ser, aleluia, para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Aleluia, santo Deus de Israel. Ele veio para servir, ele veio para lavar os pés dos discípulos.
discípulo. Jesus não veio, aleluia, glória a Deus, para sentar aqui com a coroa de ouro, aleluia, e ser servido e aí ficar abanando ele, não, e numa cadeira, num trono especial, não. Jesus, ele veio para lavar os pés do discípulo e disse: aquele que quer ser o maior dentre vós, seja o menor, aleluia, louvado seja Deus. O evangelho que está sendo apresentado é um evangelho que deixa as pessoas no egocentrismo, é um evangelho que deixa as pessoas numa disputa de um querer ser maior, de um querer ser melhor, de um querer, aleluia, ser mais, aleluia, conquistar mais do que o outro, não. E o evangelho não é isso. O evangelho, louvado seja o nome do Senhor, é mostrar as coisas espiritual, é mostrar a justiça de Deus, é mostrar a piedade, é mostrar o amor, a esperança, a fé, aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos vendo pessoas rejeitando a palavra, sabe por quê, meu irmão? Porque, aleluia, elas querem salvar, aleluia, elas querem se salvar, aleluia, agora salvar com o próprio mérito. E quando eu entendo que eu não posso me salvar, mas, aleluia, Jesus pode me salvar, então eu começo a amar a palavra, entender o que é a lei da fé. Quando eu entendo o que é a lei da fé, eu começo a amar a palavra. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que, aleluia, que pode se salvar por si mesmo, então elas começam a se decepcionar com a palavra, porque isso não é possível. Agora, quando você, aleluia, entende que você é salvo pela fé, pela perseverança nas palavras de Cristo, na lei de Cristo, que é evidente que pela lei ninguém pode ser salvo, mas o crente nascido da água e do Espírito, ele vive em novidade de vida, e ele entende o que é a lei da fé, então ele começa a amar a palavra, que é digna de toda aceitação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A lei da fé faz eu amar a palavra, porque eu entendo que ela, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu entendo que a lei da fé, ela me dá respaldo, ela me dá graça, a graça que me impulsiona, a graça que me amou primeiro, a graça me faz amar a palavra. Como eu posso falar que amo Jesus se eu não amo, aleluia, a palavra? João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia. O verbo estava com Deus e se fez carne, ele veio, aleluia, em carne e ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, Deus santo de maravilha. Então, pessoas que começam Lutero, você pode reparar, ele começou estudando a palavra, estudando, mas ele não tinha o discernimento. Por isso nós temos que pregar a palavra no discernimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a pessoa carnal não consegue discernir as coisas espirituais, não consegue discernir a palavra. A palavra é discernida em espírito, e nós, ministros de Deus, somos postos pelo Espírito Santo como ministro, carta do Espírito Santo, não escrito, aleluia, em tábuas de pedra, como foi dada para Moisés, né? Porque a letra mata. Que letra é essa? É a letra que foi dada em tábuas de pedra. Você lê lá o versículo, você vai ver embaixo. Agora o evangelho não. Paulo escreveu várias cartas, né? Davi escreveu os salmos. Você vê que os apóstolos escreveram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus santo de maravilha. Então uma pessoa, para a gente entender isso aqui, porque a pessoa fala, não é por força nem por violência, né? Eles falam assim. Então só que acontece, a Bíblia fala que a pessoa carnal, ela não consegue discernir a palavra, porque a palavra se discerne espiritualmente. Espiritualmente. Então, nós que recebemos o Espírito Santo, a primeira coisa que uma pessoa, quando recebe o Espírito Santo, ela ganha o discernimento da palavra. Ela consegue discernir aquilo que o Espírito está dizendo. Pedro disse para Jesus, você não vai sofrer. Você não precisa sofrer. Jesus disse, Pedro, aparta de mim, porque tu não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Olha só,
Os crentes que estão sendo gerados hoje, irmãos, não pode passar por nenhum tipo de sofrimento, porque eles desistem. Se falar que você está passando por uma prova, vão falar que você está amaldiçoado. Se vê um irmão sofrendo por amor da palavra, por amor de Cristo, fala, não quero. Deus rejeitou ele. Jó estava na prova. A primeira coisa que um amigo de Jó fez é falar que Jó era ímpio. Quando pessoas veem você sofrendo por Cristo, vão falar que você aleluia, está numa vida ímpia, está numa vida que você está preso no pecado. Não, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito. Não há condenação para essas pessoas nascidas de novo, em novidade de vida. Então, a geração, tem muitas pessoas que estão sendo enraizadas nas coisas terrenas, firmando a sua casa. Quando você é enraizado nas coisas terrenas, a sua casa, ela fica como areia, não suporta, aleluia, nada. Não pode sofrer, porque hoje tem pessoas que entram para o Evangelho e acham que não pode sofrer por amor de Cristo. Só que a Bíblia fala, se sofrermos com Ele reinaremos. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Marcos 8,38, todo aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu, o Filho do Homem, me envergonharei dele quando voltar na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo Deus de Israel. Você está entendendo, irmão? Lutero. Vamos voltar aqui para Lutero para a gente não perder aqui. Aleluia. Lutero, quando ele estudava a palavra na teologia e tudo ali, não estou dizendo para você não estudar, você tem que estudar sim, buscar conhecimento na palavra. Mas Lutero, ele começou a se revoltar contra Deus. Ele começou a se revoltar com a palavra, achava que Deus era carrasco. Só que ele entendeu a lei da fé. Quando ele entendeu a lei da fé, antes dele entender a lei da fé, ele se entrava num quarto fechado e se questionava. Como é possível Deus lançar a gente no inferno? Deus é um carrasco. Ele questionava, ele achava que Deus era um tirano. Quando ele entendeu a lei da fé, ele disse que veio a palavra a ele, que o justo viverá pela fé. Aquele versículo, Deus teve um encontro com ele. Quando ele entendeu a lei da fé, ele passou então a se enxertar da palavra. Ele passou a amar a palavra. Ele passou a ver o poder da palavra para a salvação dele. Então, aleluia, a vida dele começou a ser enraizada na palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra é alimento. Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar, salvar-se-á e encontrará o verdadeiro alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ovelha, que é ovelha, ela gosta das coisas espirituais. Ovelha, que é ovelha, já o que alimenta ela não é as coisas carnais, não é as coisas materiais, mas é as coisas celestiais. E Jesus disse para Nicodemos, não pode um homem herdar o reino do céu, se não nascer da água e do Espírito. Aleluia! Porque o que nasce da carne é carne, que é do Espírito é Espírito. E os que são guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8,14. Esses sim são filhos de Deus. Então você entende o que é o Evangelho? Não adianta, aleluia, nós colocarmos o homem como foco, como Deus vai te colocar como cabeça, Deus vai fazer isso na tua vida, Deus vai fazer aquilo. Não, Deus, quando Jesus chega na Galileia, ele já mostrou o que ele veio fazer. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Ele já mostrou. Então ele disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado.
crer, até os demônios crê. Aleluia, que Deus existe e estremece. Mas crer de Deus, o crer de Deus que ele está falando aí, é o crer movido pela ação, impulsionado pela lei da fé, que você persevera, que você não desiste, que você, aleluia, não para. Paulo disse, eu me vejo, aleluia, entre o meu corpo, que quer servir a lei do pecado, e o meu espírito, que quer servir a lei da fé de Deus. Aleluia. E ele olhou para ele mesmo e disse, entre os pecadores eu sou o principal. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque ele conhecia a palavra. Então ele falou, meu Deus, quem me livrará da condenação eterna? Mas graças a Deus, que por meio de Cristo Jesus, pela sua graça e verdade, porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Então, quando Lutero, quando Paulo entenderam isso, foram os homens que mais escreveram, foram os homens que mais amaram a palavra. Quando você entende o que é graça, o que é lei da fé, o que é novidade de espírito, você compartilha a palavra, você ama a palavra, aleluia, glória a Deus, e isso você tem que passar para as pessoas, que é também exercitar a piedade, mas também o arrependimento, porque, aleluia, Atos dos Apóstolos, eles vão começar então a anunciar, eles vão começar então a cumprir a sua vocação, e quando Pedro começa a pregar, ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho, para que vós recebeis o dom do Espírito Santo, e para que venha sobre vós o refrigério da presença do Senhor. Eu entendo que nós só recebemos o refrigério quando nós convertemos ao Evangelho de Cristo. E quando você se converte, entende que é pela graça, pela fé, pela novidade, aleluia, de vida, aleluia, você então recebe o refrigério da presença do Senhor. Muitas almas hoje estão sedentas, muitas almas hoje estão carecendo desse refrigério da presença do Senhor. Aleluia! O refrigério da presença do Espírito Santo é aquele refrigério, meu irmão, que quando você chega do culto, aonde aleluia, você adorou, aonde você exaltou o nome do Senhor, sentiu a presença, você chega do culto, aleluia, com aquele refrigério na tua vida, você sente a paz. O que é isso? É o refrigério da salvação, é o refrigério, aleluia, que quando você adora, você prega, você ora, a presença te visita. O que é isso? Depois aquela paz, o que é isso? É o refrigério que você é um salvo, porque, meu irmão, salvo não é aquele que só sente a presença, salvo é aquele, aleluia, que é dependente da presença, aleluia, salvo não é aquele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que só sentiu por emoção, não, salvo é aquele, aleluia, que anda com a presença, aleluia. Não sabem vós que vós é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós, aleluia, Santo Deus de Israel. Então Deus quer que os homens se convirtam ao Evangelho de Cristo, para que o homem saia da maldição, para que o homem saia da maldição e entre para a bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse assim em Gálatas, todos aqueles que estão sobre as obras que a lei condena, está sobre maldição. Se você vive na obra, vive uma vida na obra que a lei condena, você está sob maldição. É evidente que pela lei ninguém pode ser salvo, porque o justo viverá pela fé. Mas o homem que perseverar naquilo que está escrito, esse viverá por aquilo que está escrito. Então é isso que ele prega ali em Gálatas. Então, se você está no adultério e não se arrepender, eu sinto muito. Você pode estar na igreja domingo a domingo, mas você está sob maldição. Se você está na fornicação, vive fornicando com a tua namorada e não casar com ela, você pode estar na igreja domingo a domingo, levando o Bíblia debaixo do braço, você não se arrepender, você está sob maldição.
para a tua vida sair sob maldição, você tem que entrar na graça, na fé, porque João disse, não tem nenhum homem que nunca fale, nunca peque. Porém, Jesus é o teu advogado. Agora, toda aliança que o diabo te oferece, você tem que lançar fora para que você saia da maldição e entre para a bênção. Então, a graça, a lei da fé te justificará e você será uma bênção. Você será uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Santo Deus de Israel. Se você vive uma vida que você já acostumou com as mentiras, falar mentira para lá e para cá, você está sobre maldição. Você está sobre as obras que a lei condena. Se você não consegue se conter os seus desejos, a qual Paulo disse, todo aquele que não consegue se conter, é melhor casar do que abrasar. Aleluia. A palavra abrasar significa ficar ardendo em desejo. Se você não consegue se conter, fica aí na lascívia ardendo em desejo, é melhor você casar, porque, aleluia, senão você permanecerá sob a ira de Deus. Você tem que, aleluia, colocar a tua casa, a tua vida sobre o Evangelho. Então, o convite que eu faço para você hoje é: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque ele é poder de Deus, porque é chegado o reino de Deus, para que você saia da maldição e entra para a bênção. Aleluia! Deus santo de poder e glória. A Bíblia fala, se nós desejar uma pessoa no nosso coração, a gente já adulterou com ela. Então, se for pela lei de Cristo, irmãos, quem está sem pecado? Se Deus averiguar a lei de Cristo, quem está sem pecado? Porém, o que acontece? Nós vivemos agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu posso até fazer, mas eu não vivo fazendo. Só que se eu escolher fazer uma aliança com adultério, com fornicação, com a lascívia, com essas coisas, aleluia, glória a Deus, Deus santo de poder e glória, você pode ter certeza, nós vamos colher as consequências. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, será que tem alguém sem pecado? Não tem ninguém sem pecado. A lei, ela nos mostra que não tem ninguém sem pecado e que ninguém pode ficar sem pecado. Só que, aleluia, o tamanho do teu pecado, ele vai ser revelado pelo tamanho que ele violenta a tua alma. Vou estar repetindo. O tamanho do teu pecado, ele vai ser revelado pelo tamanho que ele violenta a tua alma. Jesus disse para Pilato, Pilato, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Judas, ele sentiu tanto o pecado violentar a alma dele, que ele não aguentou. Aleluia! Santo Deus do céu! Depois que você conhece a Cristo, louvado seja o nome do Senhor, você entende a lei da fé, você já não tem prazer na iniquidade. Você já não tem prazer nas coisas que você fazia antes. Você não vai estar isento de falhas. Você não vai ser um super crente, um super homem, não. Você, louvado seja o nome do Senhor, vai viver agora em novidade de vida. É uma coisa que, por mais que eu explique para você, você precisa experimentar. Você precisa, aleluia, experimentar isso. Nascer disso. E você vai entender o que eu estou falando para você. Você vai entender. Você precisa sentir a graça de Deus te envolvendo, o Espírito Santo se revelando para você, como ele se revelou ali para a mãe de Jesus, aonde, aleluia, glória a Deus, o anjo falou, o Espírito Santo, a sombra do Espírito Santo, te envolverá de tal forma que você vai ver, aleluia, Deus vai se revelar para você e você vai ver o propósito da vida. Tem pessoas que olham para a vida, vê o canto do pássaro, vê, aleluia, as maravilhas de Deus, mas ela sabe que na vida dela, na vida dele, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aleluia. E quando o Espírito Santo te envolve dessa maneira, você vê o verdadeiro propósito da vida.
você entende o verdadeiro propósito da vida. As pessoas, aleluia, elas se prendem no alcoolismo, se prendem, aleluia, no crack, se prendem, aleluia, em tantas coisas, irmãos, aleluia, para tentar preencher, esquecer a tristeza, para tentar encontrar um propósito de vida. Mas quando ela vê essas coisas, não podem preencher. É tudo instantâneo. Mas quando o Espírito Santo envolve as nossas vidas, aleluia, glória a Deus, você entende que é tudo o que você precisava. Por isso que tem pessoas que olham para os crentes e falam, não entendo, como pode? Aleluia, glória a Deus, ele só vai na igreja, ela só vai na igreja, aleluia, glória a Deus, Deus não vai para balada, não bebe, não faz isso, não faz aquilo, como pode estar sempre feliz, postando, aleluia, foto lá, sorrindo, aleluia, glória a Deus? Sabe o que é? É porque o Espírito Santo envolveu ela teve um encontro com o Senhor Jesus e preencheu ela. Então aquela palavra que diz a alegria do Senhor é a nossa força, não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele manda dizer para você, aleluia, Senhor, você precisa, aleluia, ter um encontro com o Espírito Santo e viver pela lei da fé, a qual você vai amar a palavra de Deus. Aleluia. Deus Santo, quando eu não entendo a lei da fé, acho que posso ser salvo, aleluia, pela minha autossuficiência, aleluia, glória a Deus, acho que eu posso me salvar. Então eu começo, aleluia, a pegar, achar que Deus é um carrasco tirano. Quando eu entendo que a lei de Cristo, ela é, aleluia, cumprida pela fé, glória a Deus, pela lei da fé, nós entendemos e amamos a palavra. E quando eu amo a palavra, eu enxerto dela. E quando eu enxerto dela, ela, aleluia, vem pela fé minha, vem pelo ouvir a palavra. E essa fé que vem pelo ouvir a palavra me dá força para, aleluia, permanecer, perseverar e receber as bênçãos do Senhor, Deus santo de poder e glória, Deus tremendo, amém? Então essa palavra que eu quero aqui deixar para os irmãos, acabei passando um pouquinho aqui, louvado seja o Senhor pela misericórdia, vamos fazer uma oração pelo teu soberano Deus, eterno Pai, meu Deus querido, Deus santo de poder e glória, que o Senhor possa abençoar essa pessoa, meu Deus querido, Deus santo, abençoa o lar, abençoa, meu Pai, a família, abençoa, meu Deus querido, Deus santo, a vida espiritual dessa pessoa. Meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, e que ela venha entender a lei da fé, para que ela venha amar, aleluia, as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Meu Pai fiel, meu Deus poderoso, Senhor, vai repreender, meu Pai querido, todo mal, porque, meu Pai querido, Deus santo de poder e glória, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho, meu Pai, é segundo a piedade, Evangelho é segundo o juízo, porque, meu Pai querido, Deus santo, se eu pregar para você só hipergraça, o Evangelho, aleluia, ele me reprova. Se eu pregar para você, aleluia, só um peso, aleluia, um peso, colocar um peso nas tuas costas que eu também não consigo cumprir, o Evangelho me reprova. Então nós temos que pregar o Evangelho como ele é, que é segundo a piedade, segundo o juízo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Judas, ele profetizou que haveria homens, não o Iscariote, mas outro Judas. Na carta de Judas, ele profetizou que haveria homens pregando uma hipergraça. A profecia falou que nos últimos tempos haveria homens pregando uma hipergraça, a qual esses já estariam condenando a si mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. E também Pedro, aleluia, ele diz na profecia ali, louvado seja o nome do Senhor, que, aleluia, não devemos tentar o Senhor nosso Deus, colocando fardo a qual nós, nem nossos pais conseguiremos cumprir, porque nós somos salvos pela graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela novidade de vida. Então eu entendo que o Evangelho, aleluia, não é hipergraça e não é também um fardo de hipocrisia, mas é segundo a piedade e segundo a justiça de Deus, que é novidade de espírito. Meu Deus fiel, meu Deus poderoso, e que essa pessoa, ela venha ter um encontro com a tua presença, que essa pessoa, ela venha ter um encontro com o teu Espírito, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, porque, meu Pai, é o Evangelho, Senhor, que faz crente raiz,
Pedro amava o evangelho, ó Pai, e ele falou: Senhor, para onde eu irei se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus querido, Deus santo, de maravilha, vai passando agora, repreendendo toda obra contrária, repreendendo toda obra de bruxaria, repreendendo toda obra de amarração, repreendendo toda inveja. Queima, Jesus querido, Deus santo, a inveja, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus querido. Oh, Pai fiel, Deus santo, de poder e glória, Deus tremendo, meu Pai fiel, santo Deus de Israel, que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Deus vos abençoe. Você tenha um ótimo domingo. Aleluia, em nome de Jesus. Amém.